Estamos em Jerusalém, cerca de 700 anos antes de Cristo. Uma cidade vibrante, cheia de vida, comércio, intrigas políticas e, claro, fervor religioso. No meio dessa agitação, surge uma figura que todos conhecem, Isaías, filho de Amós. Ele não é um Zé Ninguém, é um homem de influência, um poeta de palavras divinas, um conselheiro cujas profecias são ouvidas, nem sempre seguidas, mas ouvidas, nos mais altos escalões do poder. Ele veste as roupas de um profeta, talvez simples, talvez com a austeridade do saco, mas sempre com a dignidade de seu chamado. Esse mesmo homem, Isaías, o respeitado, o porta-voz de Deus, começa a andar pelas ruas, completamente nu. Não é uma performance rápida, um ato isolado de protesto. Ele tira suas vestes, descalça suas sandálias e assim permanece, dia após dia, semana após semana, mês após mês. O sol castiga sua pele no verão, o frio corta seus ossos no inverno, a poeira gruda em seu corpo, as pedras machucam seus pés. E isso dura 3 longos, inacreditáveis anos. Pense no choque, na vergonha, no escândalo absoluto. Isso não é apenas estranho, é profundamente perturbador para os padrões da época e para os nossos. Estamos falando de um ato que desafia toda a decência, toda a lógica humana. E a pergunta que ecoa através dos séculos é inevitável. Por quê? O que levaria um homem de Deus, um profeta estabelecido, a se submeter a uma humilhação tão prolongada e pública? Isso não foi um colapso mental, como alguns poderiam apressadamente concluir. Foi uma ordem direta, um comando divino, registrado com clareza desconcertante no livro que leva seu nome, Isaías, capítulo 20. Foi talvez uma das mais extremas e visualmente impactantes profecias encenadas de toda a história. Uma verdadeira mensagem ambulante, um outdoor humano gritando um aviso desesperado. Agora, enquanto nossa mente tenta processar a magnitude desse ato, quero fazer uma pausa e conectar com você. De que canto do mundo você está nos ouvindo agora? Saber de onde você vem torna essa nossa exploração ainda mais especial. Pronto para desvendar esse enigma? Vamos analisar os elementos passo a passo, com a calma que a profundidade do tema merece. Para entender a ação de Isaías, precisamos entender o tabuleiro de xadrez geopolítico da época. Era um período de medo e instabilidade. O grande lobo mau da região era o Império Assírio. Pense neles não apenas como um exército forte, mas como uma máquina de guerra implacável e cruel, mestres da guerra psicológica, conhecidos por suas deportações em massa e por esmagar qualquer resistência com brutalidade exemplar. Eles eram a superpotência dominante, e seu avanço era como uma sombra escura se espalhando pelo mapa. Do outro lado, tínhamos o Egito e Cuxi, a região que hoje corresponde aproximadamente ao sul do Egito e norte do Sudão, muitas vezes chamada de Etiópia nos textos antigos. O Egito era uma potência antiga, um gigante com um passado glorioso, mas talvez já um pouco decadente em comparação com a força bruta assíria. Cuxi era seu aliado ao sul, também uma força considerável. E onde estava Judá, o reino de Isaías, nesse cenário? Espremido entre esses gigantes, pequeno, vulnerável, constantemente ameaçado. O medo dos assírios era palpável em Jerusalém. E o que as nações fazem quando estão com medo e se sentem fracas? Procuram aliados. Começou a surgir em Judá uma forte corrente política que defendia: vamos nos aliar ao Egito e a Cuxi, eles são nossa melhor chance, juntos podemos resistir à Assíria. Parecia lógico, certo? Uma estratégia militar e diplomática sensata aos olhos humanos. Aqui entra o problema espiritual.
Essa confiança na força militar e nas alianças políticas era, aos olhos de Deus, uma traição. Era esquecer quem realmente os protegia. Era desviar o olhar do Senhor dos Exércitos, que os havia libertado do Egito séculos antes, para confiar justamente no Egito e em outra potência humana. Era trocar a rocha firme da fé divina pela areia movediça das promessas de faraós e reis estrangeiros. Deus viu essa aliança não como sabedoria, mas como idolatria política, uma falta de fé profunda. É neste ponto que Deus intervém de forma dramática. Ele não envia apenas uma mensagem verbal através de Isaías. Ele decide mostrar, não apenas dizer. A ordem vem, direta e sem rodeios. Naquele tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o saco de sobre os teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E ele assim o fez, andando nu e descalço. Vamos parar aqui um instante e tentar imaginar a reação de Isaías. Este homem, acostumado a palavras, a visões, a símbolos poéticos, recebe uma ordem física, humilhante, que o exporia ao ridículo e ao desprezo. Podemos imaginar sua hesitação, sua incredulidade inicial. Nu, Senhor, literalmente, pelas ruas, por quanto tempo? A Bíblia não detalha sua luta interna, mas é impossível que não tenha havido um custo pessoal imenso, uma crise de fé e obediência. Aceitar isso exigiu uma confiança e uma submissão a Deus que desafiam nossa compreensão. Ele teve que deixar de lado sua reputação, seu conforto, sua dignidade humana, para se tornar um instrumento nu nas mãos divinas. Felizmente, Deus não deixou a ação de Isaías sem explicação. O significado foi dado de forma explícita para que não houvesse dúvidas, pelo menos para aqueles dispostos a ouvir. Então, disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço por 3 anos, por sinal e prodígio contra o Egito e contra Cuxi, assim o rei da Assíria levará os cativos do Egito e os exilados de Cuxi, moços e velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Isaías 23:4. Essa é a chave. A nudez de Isaías era um espelho do futuro. Cada dia que ele passava exposto era uma representação viva, um trailer agonizante do destino que aguardava os egípcios e cuxitas nas mãos dos assírios. Era Deus dizendo ao povo de Judá de forma inegável: Vocês querem se aliar a eles? Olhem bem para o meu profeta, é assim que seus poderosos aliados vão acabar. Vocês confiam nos carros e cavalos do Egito? Vejam a vulnerabilidade nua que os espera. Vocês acham que essa aliança trará segurança? Ela só trará a vergonha e a derrota que vocês veem personificada em Isaías. Naquela cultura, a nudez forçada era o símbolo máximo da derrota, da perda de status, da impotência e da humilhação pública. Prisioneiros de guerra eram frequentemente despojados de suas roupas como sinal de sua total subjugação. Ao andar nu, Isaías estava incorporando a vergonha, a impotência e a derrota futura daqueles em quem Judá depositava sua esperança vã. Era um sermão sem palavras, mais eloquente e perturbador do que qualquer discurso. Era a verdade nua e crua, literalmente. Agora, por que 3 anos? E por que algo tão extremo como a nudez total? Os 3 anos, esse longo período, enfatizava a certeza e a iminência do julgamento sobre o Egito e Cuxi. Não era uma ameaça vaga, era um destino selado que se desenrolaria ao longo do tempo. 3 anos também davam a Judá tempo de sobra para observar, refletir e, idealmente, se arrepender de sua aliança equivocada. Era uma mensagem persistente, impossível de ser varrida para debaixo do tapete. Dia após dia, a visão incômoda de Isaías confrontava a consciência da nação. Além disso, o número 3 na Bíblia muitas vezes carrega um peso de completude e testemunho divino.
A extremidade, nudez. Deus usou a medida mais chocante possível para quebrar a complacência de Judá. Mensagens verbais podiam ser ignoradas, racionalizadas. Mas a visão de seu principal profeta andando nu era inescapável, inesquecível. Era projetada para gerar desconforto, debate, questionamento. Era um ato tão radical que forçava as pessoas a perguntar: por quê? E a resposta apontava diretamente para a futilidade de sua política externa e a necessidade de retornar à confiança em Deus. Era um remédio amargo, mas necessário para uma doença espiritual grave. Era Deus usando terapia de choque profética. Não podemos esquecer o lado humano. Imagine o sofrimento de Isaías, o isolamento social, os olhares de escárnio, de pena, de repulsa, as crianças apontando, os adultos murmurando, o frio, a fome, a vulnerabilidade constante e o impacto em sua família. Como sua esposa e filhos lidaram com a vergonha e o estigma. A Bíblia não nos dá esses detalhes íntimos, mas podemos imaginar o custo tremendo em seus relacionamentos e em sua própria psique. E a reação pública, provavelmente variada. No início, choque e zombaria, talvez acusações de loucura ou possessão. Com o tempo, talvez a persistência de Isaías tenha gerado um respeito relutante em alguns, um medo supersticioso em outros. Será que alguns começaram a conectar os pontos, a ouvir suas palavras com mais atenção, agora que sua aparência validava a urgência da mensagem? Outros, certamente, endureceram seus corações, rejeitando tanto o mensageiro quanto a mensagem desconfortável. Sua presença deve ter sido um divisor de águas na sociedade de Jerusalém. Então, o que aprendemos com essa história bizarra e profunda do profeta Nu? Primeiro, ela revela um Deus que está disposto a usar métodos extraordinários e até chocantes para comunicar sua verdade e chamar seu povo ao arrependimento. Ele não está limitado a discursos polidos. Ele pode usar a própria vida de seus servos como uma tela viva para suas mensagens. Segundo, ela expõe a futilidade e o perigo de colocar nossa confiança última em poderes humanos, sejam eles políticos, militares ou econômicos, em detrimento da confiança em Deus. As alianças que parecem mais seguras aos olhos do mundo podem ser armadilhas espirituais que nos afastam da verdadeira fonte de segurança. A caminhada de 3 anos de Isaías não foi um ato de exibicionismo ou loucura. Foi uma performance divinamente ordenada, um sermão encarnado, um espelho profético refletindo o destino sombrio de nações e um chamado desesperado ao arrependimento e à confiança verdadeira. Uma história que mesmo hoje nos desafia a examinar onde realmente depositamos nossa esperança e segurança. Ufa! Mergulhamos fundo, não foi? Espero que essa exploração mais longa tenha trazido clareza e despertado ainda mais sua curiosidade sobre as profundezas inesperadas da narrativa bíblica. O que mais te chamou a atenção nessa jornada? Terceiro, ela nos mostra o nível de obediência radical que Deus pode pedir e a fé profunda necessária para responder. A história de Isaías é um testemunho do custo do discipulado, da disposição de sacrificar reputação, conforto e dignidade pelo chamado divino. Finalmente, a imagem de Isaías nu permanece como um lembrete eterno da vulnerabilidade humana e da vergonha do pecado e da desobediência, mas também da coragem profética que ousa expor a verdade, por mais nua e crua que ela seja.